Oi, gente, tudo bem? Eu sou Beni Coquito, faço rádio de manhã, faço Cultura FM de manhã e toco músicas, horóscopo e principalmente as mensagens que eu gosto muito. De vez em quando, durante esse ano, vou trazer algumas mensagens aqui para o programa Muitas Vidas com o meu amigo Zezinho. Eu gosto muito de falar de grandes nomes da história. Eu acho que tem exemplos fantásticos, que ficaram de grandes homens que a história escreveu. Um deles, Thomas Edison, um grande inventor, O Thomas Edison, no começo do outro século, ele tinha um laboratório de experiências avaliado na época em mais de $1 milhão, naquela época, mais de 100 anos atrás. Thomas Edison gostava muito de trabalhar à noite. E numa dessas noites, graças a Deus ele não estava no laboratório, o prédio todo começou a pegar fogo. O seu filho veio correndo para estar perto dele, o Charles, o filho de Thomas Edison, procurou pelo pai desesperadamente, achando que o pai pudesse estar lá dentro, e no momento ele olhou para o outro lado da rua e viu o pai parado, olhando para o fogo. Ele chegou bem perto do pai e olhando nos olhos do pai, que estavam lacrimejados, o Charles viu o reflexo do fogo do outro lado da rua. Foi uma imagem que ele nunca mais esqueceu. Ele, conhecendo o pai, sabendo que o pai gostaria de ficar sozinho naquele momento, deixou o pai quieto, o pai tranquilo, e ficou ali do lado. A água que os bombeiros jogavam no prédio formava uma brisa com vento naquela noite. Ele via o cabelo do pai já branco, refletindo aquelas labaredas de fogo, uma imagem que ele não esqueceu mais. E o pai ficou ali quieto, olhando para aquele incêndio, o filho do lado, quieto também, respeitando aquele momento de silêncio do pai. Bom, horas depois, o pai olhou para o filho e disse: Charles, eu aprendi uma lição importantíssima essa noite. E o filho, sabendo que o pai era muito inteligente, tinha sempre frases especiais para momentos especiais, falou: como assim, pai? O que a gente pode aprender num dia como hoje, num momento como hoje? Eu aprendi que a gente sempre pode recomeçar. Eu aprendi que a gente pode queimar os nossos erros, queimar as coisas erradas das nossas vidas para poder recomeçar mais adiante. Eu aprendi hoje que eu tenho um monte de coisas para refazer, um monte de coisas para recomeçar e que esse é um bom momento para eu poder fazer isso. Aquele dia foi muito especial para o filho de Thomas Edison, foi um momento que ele aprendeu uma lição muito especial com o pai. O Thomas Edison estava tentando inventar um aparelho que depois, hoje nós temos a tecnologia digital, MP3, MP4, mas isso tudo começou com um toca-discos, com um gramofone, lembra aquele aparelho? A gente só vê em filmes, ou lotes de antiguidades. Pois é, Thomas Edison estava tentando descobrir esse aparelho já há bastante tempo, já há 3 anos que ele vinha batendo nesse invento e não conseguia. Acontece que depois desse incêndio, Thomas Edison começou novas pesquisas e 3 semanas depois ele finalmente inventou o gramofone. Então, ele deu vida à sua frase. Ele falou que ele podia recomeçar e ele provou que realmente podia recomeçar. Eu acho que essa história, mesmo sendo tão antiga, pode deixar muito ensinamento para a gente. Perdeu alguma coisa errada aconteceu na sua vida, te levou para um caminho que você não queria, algo que você não podia dominar aconteceu, calma, o incêndio passa e as coisas podem recomeçar. Nós sempre podemos recomeçar. A história de um homem que viveu tanto tempo atrás, o inventor da lâmpada elétrica e outros tantos inventos que hoje fazem parte da nossa vida, deixou essa história bacana para a gente, nessa lição. Uma frase: eu posso recomeçar. A gente sempre pode recomeçar, não se esqueça disso. Eu sou o Beni Coquito, a gente se encontra nas manhãs da Rádio Cultura, na Cultura FM, sempre das 7 às 11, e vou estar sempre aqui com meu amigo Zezinho no programa Muitas Vidas, porque a gente tem que sempre trazer para as pessoas, compartilhar com as pessoas o melhor da vida. Tchau! Olá, amigos, é o programa Muitas Vidas. Estamos retornando com vocês, como fazemos de todas as semanas, por um assunto, uma conversa, sempre aquela conversa amiga de todos os programas Muitas Vidas que está começando agora.
Nós hoje vamos conversar sobre um assunto que você gosta, você acompanha, você lê bastante. É a questão da autoajuda. Todo mundo lê muitos livros de autoajuda, todos gostam dessa forma de literatura, que é vastíssima, né? Então nós vamos conversar sobre o porquê dessa busca da autoajuda. Para isso nós estamos com o Gerson, lá do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz, em Cubatão, que vai conversar com você sobre essa questão da autoajuda. E antes de apresentá-lo, eu já vou passando a pergunta para ele para você perceber onde nós queremos chegar. Gerson, por que mensagens de autoajuda têm uma aceitação tão grande assim? Conta para nós. Bom dia, Zezinho. Obrigado por estar aqui mais uma vez no seu programa. Espero que a gente, nesta conversa, consiga alcançar o benefício da compreensão e da consciência do nosso espírito. A pergunta que você me fez, ela se reporta desde os primórdios, por assim dizer, né? A finalidade, realmente, é a gente nos conhecer. Sócrates já nos dizia, né? Conhece-te a ti mesmo para saberes quem és. Jesus pede que a gente busque a verdade, a nossa verdade, e nos conheça para que a gente possa realmente buscar os benefícios da evolução e o progresso do nosso espírito. Hoje nós estamos numa época onde a sensibilidade já caminha, não vou dizer a passos largos. Nós estamos entrando na nova era, onde a fraternidade vai ser o principal desenvolvimento, a matéria principal para se desenvolver. Até então, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e as nossas vaidades sempre falaram mais alto. Então, a parte pessoal fica esquecida e a gente não consegue, desta forma, se comunicar na forma empática com o nosso semelhante. Devido a essa fase de transição, onde a nossa sensibilidade começa realmente a despontar mais, nós temos essas necessidades que você fez na pergunta. Nos aproximarmos mais e buscarmos realmente os elementos necessários para equilibrar cada vez mais o nosso espírito. Gerson, mas por que as pessoas ainda hoje, na época que nós estamos, com toda essa informação que ela recebe, por que elas ainda precisam de tanto apoio assim? Conta para nós. Bom, Zezinho, nós precisamos desse apoio em razão de hoje o mundo, como eu falei agora há pouco, está em franco desenvolvimento do progresso e as pessoas procuram mais as suas necessidades, deixando o aspecto, vamos dizer assim, família de lado. A família hoje não é tão importante quanto o trabalho e quanto as diversas situações que o mundo nos oferece. O mundo está muito competitivo e hoje nós temos que correr atrás. Embora a gente saiba que a necessidade maior, o suporte maior seja a família. Então o que acontece na hora que, vamos dizer assim, cai a ficha? A gente realmente se vê sozinho. Nós temos que falar da coluna Coisas de Lá e de Cá. Você sabe, é todos os domingos no Diário do Litoral. Durante a semana, o Diário do Litoral na banca mais próximo de sua casa, mas no domingo, é a coluna especial, falando de Chico Xavier. Não perca! Chico Xavier, todos os domingos na página do Diário do Litoral. Nós estamos conversando com o Gerson, que é dirigente do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz, em Cubatão. Ele está nos falando sobre essa questão da procura que tem, sobre autoajuda, sabe? E ele está esmiuçando bem o assunto. Mas eu ainda pergunto para você, Gerson, hoje, com a doutrina espírita nos auxiliando como está a reencarnação sendo mostrada nas novelas, nos programas de televisão, as pessoas ainda precisam de uma justificativa para tudo isso? Eu volto a insistir. Bom, Zé, na verdade, nós temos uma gama de informações para despertarmos o lado sentimental, a necessidade de nos hermanarmos. Se a gente olhar na história, a gente vai ver que Jesus veio única e exclusivamente para desenvolver e chamar a atenção para o aspecto do sentimento, do amor, da sensibilidade, da fraternidade, coisa que até hoje ainda não priorizamos na nossa vida. A doutrina espírita veio para ampliar mais esses conhecimentos. E nós temos uma procura muito grande nos centros espíritas e em outras instituições religiosas para poder se encontrar.
Mas ainda precisamos dar muito de nós, quer dizer, nós precisamos olhar melhor o nosso espírito, as nossas necessidades e desenvolver aquilo que o Cristo queria, que era o amor. Eu digo mais a empatia, que é a necessidade de se colocar no lugar do próximo para saber realmente a sua necessidade e juntos caminharmos para o equilíbrio, a harmonização tão necessária que a gente está muito carente. Muito bem, Gerson, você está desenvolvendo o assunto, você já buscou Jesus, já fomos na casa espírita, mas e a pessoa, o ser humano, o ser encarnado, hoje, tendo uma família, conforme você citou a importância, que a família é mais importante, está em primeiro lugar realmente, o mundo está competitivo, mas se nós temos o nosso reduto familiar, que é o sustentáculo para nós, será que o problema não estaria também na família? Essa é uma evidência bastante forte. A finalidade da família, realmente, é diminuir distâncias entre desafetos. É com esses 5, 3, 4, 10 com quem a gente convive diariamente que nós devemos realmente desenvolver esse potencial, nos aproximarmos mais. Mas mesmo a família, que seria a escola de desenvolvimento moral, a escola de desenvolvimento do amor, ela hoje se encontra desestruturada. E com isso, os reflexos dessa situação levam o mundo a deixar as pessoas necessitando da autoajuda, de um autoconhecimento, para que possa realmente encontrar o seu norte, o seu caminho para Deus. Muito bem, Gerson, já entramos na questão da família. Talvez essa questão de autoajuda esteja mais dentro da família. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso, Gerson, porque agora nós temos que falar do Clube do Livro Espírita Cair Baixútil. Você está percebendo? Nós já estamos anunciando, o clube está sendo reestruturado. Nós já estamos com 3 pontos somente para você retirar o seu livro. Ainda neste início de fevereiro, nós estamos com o livro O Amor é o Melhor Remédio. Olha o que o Gerson está falando. O amor é o melhor remédio, é um romance. Mas a gente até respira um pouco mais para falar do Clube do Livro. Nós queremos ressaltar, e veja bem você que está em casa, você que está assistindo este programa Muitas Vidas, nós queremos ressaltar que o Clube do Livro Espírita Cair Baixútil oferece um livro de lançamento para vocês. Um livro de lançamento ao custo de R$16. Basta você ir até, veja só, você ir até o cantinho da revistaria no Hipermercado Extra, na Avenida Ana Costa 340, em Santos. Você vai na banca Dom Domênico, na Zona Noroeste. Zona Noroeste super populosa, você não precisa vir aqui na Ana Costa. É na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, quase junto à Avenida Jovino de Melo. E nós temos a banca do Livro Espírita André Luiz, em São Vicente, lá na Praça do Correio, é a banca da nossa USE municipal. Vejamos, um livro R$16. Se você precisar de mais alguma informação, anote esse telefone que está aparecendo aí na tela, 3203 6628, 3203 6628, e peça mais informações. Mas o que nos chama a atenção é justamente a demora que você, desculpe até fazer essa colocação, a demora com que você vai buscar o seu livro. O livro está saindo da gráfica fresquinho para o Clube do Livro. Vá hoje mesmo, segunda-feira, procure o Clube do Livro Cair Baixútil, um livro de lançamento a R$16, metade do preço. Compensa ou não compensa? Um livro espírita de lançamento a R$16. Nós continuaremos a conversar com o Gerson no próximo bloco, entrando mais no assunto família, porque o assunto hoje é a questão de autoajuda. Não sai daí, porque o programa Muitas Vidas volta já já. Visagismo, arte de transformar. Realce seu visual com uma das melhores equipes de profissionais da região. Visagismo, arte de transformar. Corte, escova, hidratação,
penteado, mega hair e química geral. Visagismo, arte de transformar. Rua Doutor Ademar de Figueiredo Lira, número 51, no centro de Santos. Telefone 3224-3318. Visagismo, arte de transformar. Toda festa tem que ter um toque especial. Buffet requintado, música e convidados. Toda festa, seja ela qual for, bodas, debutantes ou um casamento, é sempre um momento para entrar para a história da família. E é por isso que a Brescas está sempre de portas abertas para planejar e realizar com você todos os detalhes daquilo que chamamos de sonho. A Brescas, onde seu sonho se torna realidade. 3234-1300. A Brescas. Tradição, qualidade, tecnologia e velocidade. Na Gráfica Guarani, você conta com profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração para a garantia do seu serviço. Você encontra os mais variados serviços de impressão em diversos tamanhos, na quantidade que você quiser, imprimindo tudo em grande escala ou em uma única unidade. Gráfica Guarani, Rua Amador Bueno 220, em Santos. Telefone 3222-7777. A carne branca, o cheiro característico e o sabor único fazem do peixe um alimento irresistível à mesa. Seja ele frito, assado, grelhado ou cozido, são inúmeros os benefícios que o peixe oferece à alimentação de pessoas de todas as idades. E por isso, seu consumo é recomendado por médicos e nutricionistas ao menos uma vez por semana. No Box do Santista você encontra a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Tudo fresquinho e qualidade garantida. Box do Santista, Praça Almirante Gago Coutinho, na Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261-3858. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sí, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo! Programa Muitas Vidas, retornando. Fazemos um intervalo sempre rápido, porque estamos conversando com o Gerson, que é dirigente do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz, em Cubatão, lá na Rua Fernando Costa, 1023. O Gerson está falando dessa questão de autoajuda, mas nós entramos num ponto, e ele, logicamente, entrou muito bem, sobre a questão da família. Mas, Gerson, você falou que a relação familiar está um pouco assim, desgastada. Mas não seria, então, o ponto fundamental hoje para uma sociedade melhor, mais justa, pessoas mais equilibradas e harmonizadas? Não seria melhor essa autoajuda para dentro da família? Sim, Zezinho. Inclusive, Emmanuel é bem claro, a família é um cadinho redentor de almas endividadas, onde nós deveríamos realmente fazer a sustentação para que pudéssemos, arrojados para a vida terrena, arrojados para a vida profissional, para a vida de relação, né, a gente tivesse as estruturas necessárias, né? Mas se nós seguíssemos as orientações que nos são passadas pela espiritualidade maior, principalmente fazendo o evangelho no lar, né, como é solicitado, nós realmente estaríamos formando as pessoas com um desenvolvimento moral muito melhor para que pudéssemos compreender uns aos outros. Porque Jesus, na verdade, ele veio para nos trazer esse desenvolvimento que nos falta ainda. Tanto é que nós ainda não andamos, não pensamos, não agimos como Jesus pediu. Faça ao teu próximo o que gostaria que ele te fizesse. O nosso negócio ainda, em pleno século XXI, é a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Então isso nos afasta das pessoas. Tudo bem, Gerson, essas colocações que você faz, lá buscando a lei de Moisés e tal,
Tá ótimo. Mas vamos agora avançar um pouco mais. Vamos tirar as criaturas de dentro do lar, dentro do seio da família. E vamos colocar na empresa, no trânsito, no comércio. As relações pessoais, hoje, de um modo geral, estão desgastadas, vamos dizer assim, em função desse desajuste lá atrás, no seio da família. Seria isso? Sim, Zezinho. Porque quando você tem uma estrutura, você tem uma base, né, é que nem você vê, você vai fazer uma investida numa floresta. Sem a base, sem o conhecimento, você está fadado a uma série de perigos, riscos, né, e até condições fatais. Então, isso é o reflexo da falta dessa base. Quando nós temos uma base, uma estrutura, né, é que nem um médico. Ele tem conhecimento, ele opera sem nenhum problema. Ele vai em frente e diz que vai salvar. Ao passo, quando a gente não tem essa base, realmente a gente fica sujeito a qualquer situação, a não dar certo, a se comprometer mais e até, muitas vezes, chegar numa situação difícil para o relacionamento entre as pessoas. Isso em qualquer lugar. A empresa hoje é competitiva. Então, está difícil você chegar e aceitar que aquele cidadão ele merece o cargo, o outro já fica pensando nisso, já procura um outro diferencial, vai lá, quer passar por cima, não quer saber. Então são situações difíceis. É a competitividade que o mercado oferece hoje. Quando você não tem a base, realmente fica difícil. Embora a gente já veja que algumas empresas estão mudando. Quando elas fazem a seleção dos candidatos, elas procuram ver se no currículo deles tem alguma atividade social. Quer dizer, eles estão preocupados com a sensibilidade, o sentir. Vocês observaram o desenvolvimento do Gerson? Ele entrou nessa questão da admissão na empresa e tal. Mas eu ainda acrescento mais, Gerson. Hoje existem seminários espiritualidade na empresa. Veja só, a empresa contrata um profissional para treinar os funcionários, para desenvolver essa questão da espiritualidade. Você falou da competitividade, não só na empresa, mas num condomínio, na escola, no trânsito. Seria essa busca da espiritualidade que fecharia tudo isso, ajudaria a todos? Perfeito, Zezinho. A espiritualidade das pessoas é muito importante porque desenvolve o lado sentimento, o lado fraterno. Todos nós somos irmãos perante Deus e devemos ter essa consciência. Graças aos novos tempos, nós estamos tendo a possibilidade de enxergarmos isso. Quer dizer, estamos nos tornando mais sensíveis. A nova era que adentra agora, né, ela realmente proporciona esse benefício. Então nós teremos assim um mundo melhor, onde a competitividade não vai ser no sentido egoístico, ela vai ser no sentido de aprimoramento entre pessoas, onde um vai ajudar o outro em todos os sentidos e aspectos. Muito bem, Gerson, estamos fechando esse assunto, já estamos começando a entrar naquele fechamento, né? Mas falamos de autoajuda, você falou da busca da espiritualidade. Então, essa autoajuda é para preencher essa baixa espiritualidade. Mas, Gerson, vamos fechar esse assunto. Você teria, vamos dizer, a complementar dentro de tudo que nós conversamos, o que você desenvolveu? Faltou alguma coisa a mais que você possa fechar o programa? Sim, Zezinho. A mudança de hábitos e costumes, a tão propalada reforma íntima, é muito importante. Porque sem o autoconhecimento, fica difícil sobreviver neste mundo. Nós precisamos reparar erros, né? Porque afinal de contas, estamos muito longe da perfeição. E nós ainda temos dentro de nós, falando muito alto, né, o egoísmo, o orgulho e as vaidades. Então nós precisamos transformar tudo isso para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, para que todos possam usufruir, o conhecimento de si mesmo. E a nossa agenda da semana continua sendo os nossos livros a R$10. Exatamente, livro espírita a R$10. Você que sabe
É no cantinho da revistaria, no Hipermercado Extra, na Avenida Ana Costa 340, em Santos. E também, logicamente, o Gasparzinho, a papelaria e loteria, na Avenida Pitácio Pessoa 62, loja 20. Livro espírita também a R$10. Essa é a nossa agenda, nossas informações para esta semana. E o programa Muitas Vidas vai ficando por aqui. Esperamos ter levado até vocês uma ideia sobre essa questão da autoajuda, da busca interior da espiritualidade que existe em você. Esperamos encontrar vocês no próximo programa, sempre. Na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos juntos. Até lá. Gerson, obrigado pela participação. Eu agradeço o convite e espero estar sempre à disposição para quando você precisar, a gente poder desenvolver esse programa que leva a muitas pessoas que agradecem realmente esse programa no ar e sempre estão solicitando para todos nós os conhecimentos para que possam assim direcionar melhor as suas vidas. Obrigado, Zezinho. Até a semana que vem. Estaremos juntos.